Eu acho esse um livro muito interessante pra gente fazer diversas reflexões sobre a nossa vida, sabe? Oi pessoal, sejam bem-vindos a uma semana no livro, eu sou João Henriques e o livro dessa semana é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Bom, como vocês já viram, o livro dessa semana se chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, Como Manter a Calma em um Mundo Frenético, do Haim Sunim. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2017 pela editora Sextante. Eu ganhei esse livro de presente o ano passado, quando eu tinha acabado de terminar a minha tese e defender, a minha tese de doutorado. Então, uma amiga minha do doutorado, ela me deu esse livro de presente lá em Florianópolis. Michele, obrigado. Para que eu lesse, porque estava entre os livros mais vendidos e ela disse que a crítica era positiva, então ela decidiu me dar, porque o título também chamava muita atenção, né? Depois de uma turbulência que é o doutorado, que é fazer essa tese, concluir a tese, ver as coisas que você só vê quando desacelera, então faz muito sentido, faz muito sentido. E aí ela ficou assim um pouco receosa e tudo mais, porque ela vai que fosse um livro de autoajuda, um livro de autoconhecimento, uma coisa assim, meio uma leitura um pouco chata e tudo mais. Mas ela até disse, depois que você lê, você me disse se você gostou. E depois que eu li, de fato, eu mandei mensagem pra ela dizendo que eu amei o livro. Muito também porque o livro ele me fez voltar para algumas reflexões que eu já não fazia há algum tempo em relação a mim e a minha vida. De fato, é um livro que enriquece e agrega muito. O Haim Sunim, que eu acho que é assim que fala o nome dele, mas também se não for, não vou saber falar, ele é um professor e monge budista. E durante os capítulos desse livro, que são 8, ele trata da religião de uma forma muito respeitosa. Não somente trazendo a religião dele, mas, por exemplo, fazendo muita comparação com os cristãos, sejam católicos ou protestantes, porque ele traz a figura de Jesus também em algumas questões. Tem um capítulo que é só sobre religiosidade, então trata muito mais sobre isso. Mas tem muitas partes em que eu consegui me enxergar muito nele, e tem muitas partes que a reflexão que ele fazia trazia muito sentido para muitas das minhas dúvidas, muitos dos meus questionamentos. Tanto que, olha quanto de marcador aqui que eu terminei colocando nesse livro. Tá, mas vamos para a parte mais técnica primeiro. O livro ele tem uma folha de guarda bem bonita e ele traz algumas ilustrações durante toda a leitura. Então, querendo ou não, tem a leitura em si, o texto em si, mas tem ilustrações que vão acompanhando a gente durante toda a leitura. E aí o livro está todo estruturado da seguinte forma. Tem um pequeno texto de 3, 4, 5 páginas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, a cada começo de parte do capítulo. Todo capítulo é dividido em 2 partes, então a cada parte tem uma pequena leitura, que, enfim, tem no máximo umas 7 páginas. E depois são várias frases ou pequenos textos que trazem reflexões. Então termina fazendo com que a leitura seja rápida, se você quiser que a leitura seja rápida, mas o próprio autor ele diz que o ideal é que você vá degustando o livro aos poucos. Então, o que eu fiz foi, cada fragmento, cada parte do capítulo, eu ia fazendo num dia ou num intervalo de 2 dias, que era quando a mente ela ia processando o que é que aquilo ali tudo queria trazer. Então, desde textos assim corridos até pequenos textos, sabe? E a diagramação ela é muito boa, o tamanho da fonte é muito bom, o espaçamento entre letras é excelente. Isso faz com que a leitura ela fique muito agradável e fluida. Se você quiser fazer a leitura toda corrida, como a gente fala, ou seja, ler tudo de uma vez, você consegue fazer isso em uma tarde, um dia, no máximo 2. Mas assim, como é um livro que exige várias reflexões, eu particularmente sugiro que você faça mais espaçado. É como aquele Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, lembra do livro? Quando eu li aquele livro, eu sabia que você consegue ler aquele livro todo em uma tarde, mas o ideal é que você vá refletindo sobre cada um dos textos, afinal são textos cruéis demais para serem lidos rapidamente.
sobre os capítulos desse livro. O primeiro capítulo ele se chama Descanso, e aí ele começa trazendo uma reflexão de por que eu sou tão ocupado. E depois, na segunda parte do capítulo, aí vem uma questão, né, de reflexões de quando a vida decepcionar, descanse um momento. Até nessa parte ele fala muito sobre a gente enxergar os problemas se colocando numa visão de fora. Porque quando a gente está vivenciando um problema, quando a gente está vivenciando algo que é ruim, a gente tende a problematizar ainda mais e trazer para um nível muito maior. E quando a gente sai um pouco da gente e enxerga o problema de fora, a gente consegue perceber que, meu Deus, era só isso, é só isso o problema. E geralmente a gente tem esse pensamento depois que a gente já sofreu e já gritou e já escandalizou e já fez e aconteceu. Mas a gente consegue fazer isso se a gente tiver um pouco mais de inteligência emocional no momento em que a gente sentir aquele problema, no momento em que a gente sentir aquilo acontecendo. Vem o segundo capítulo, que se chama Atenção Plena, e aí também ainda falando sobre essa questão das emoções. A primeira parte fala seja amigo das suas emoções, e a segunda fala quando estiver para baixo, que é justamente para a gente tomar, né, uma consciência muito maior sobre as nossas emoções, sobre reconhecer as nossas emoções, o tamanho delas, compreendê-las, enfim. No capítulo 3, Paixão. A primeira parte se chama Modere seu entusiasmo, e eu acho esse capítulo maravilhoso porque a gente, quando olha, né, pensa que paixão vai falar sobre relacionamentos amorosos e tudo mais, e ele termina falando da primeira vez que ele entra numa sala de aula. E eu, na hora, eu mentalizei o que é que acontecia comigo todo começo de semestre. Eu sou professor, então todo começo de semestre eu tenho várias expectativas em relação às turmas. São alunos novos, né? São pessoas diferentes, a turma é diferente, por mais que tenha alguns alunos que já pagaram alguma disciplina comigo, mas ainda assim a turma em si termina sendo diferente, então o contexto muda. Eu sempre falo para eles que a minha aula, ela pode ser, por exemplo, o mesmo slide da manhã e da noite, mas a forma, né, da minha aula e a minha aula em si, ela termina mudando, porque os alunos eles contribuem muito trazendo exemplos, a forma como eles estão recebendo o conteúdo termina diferenciando também. E eu não gosto de uma aula que seja um monólogo, o professor está ali como detentor do saber e ele vai passar tudo. Não, os alunos eles enriquecem muito mais e eu aprendo também muito com isso, porque uma vivência de um aluno, de qualquer pessoa, uma vivência de uma pessoa é diferente da outra. Então as minhas experiências, as minhas vivências podem e são naturalmente diferentes de muitas dos alunos. E aí quando eles trazem algumas questões, eu fico, olha aí, isso aí já pode ser um exemplo para a turma da noite, ou pode ser um exemplo que eu vou usar no ano que vem, em uma outra disciplina, enfim, e fazer todos esses links, sabe? Então a gente termina aprendendo muito quando a gente se abre para isso. E aí ele fala sobre moderar o entusiasmo, porque às vezes você quer tanto, 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 e aí era a questão dele, né, que ele quis tanto, 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 estava tão realizado, queria fazer e acontecer e contribuir, que por mais que a turma no começo estivesse super entusiasmada também, ele começou a cobrar muito da turma. E a turma não tinha só a disciplina dele, tinha mais 4 ou eram 5 disciplinas. Então eles não estavam conseguindo dar conta de toda a demanda da disciplina dele, que toda semana pedia coisa e mandava coisa e fazia trabalho de campo. Enfim, e aí a turma começou a se desinteressar, começou a parar de fazer os trabalhos dele, começou a faltar na disciplina dele. E aí foi quando ele começou a entender que ele não era o único, né? Que a turma também tinha outras demandas. Para ele, aquilo era o que ele tinha, mas para a turma era uma das 5 disciplinas. Então ele precisou moderar o entusiasmo, e aí quando ele veio trazendo, né, reformulando a disciplina dele, a turma começou a se entusiasmar novamente, quando ele começou a parar de cobrar tanto, demasiadamente, esquecendo, né, que as pessoas são seres vivos e precisam de outras coisas, de outras necessidades que não somente a disciplina dele, terminou ficando muito melhor. E aí a segunda parte desse capítulo 3 se chama O Importante Não É Ter Razão, é Estarmos Felizes Juntos. Aí vem o capítulo 4, que de fato fala sobre relacionamentos. Então, o capítulo se chama Relacionamentos. A primeira parte fala a arte de manter um bom relacionamento, e a segunda parte é a jornada do perdão. É muito interessante esse capítulo, porque não fala especificamente também sobre relacionamentos amorosos, mas é indispensável para qualquer tipo de relacionamento. E a gente tem vários tipos de relacionamentos familiares, interpessoais, os nossos amigos, os colegas, os relacionamentos profissionais e os relacionamentos amorosos. Então faz muito sentido.
Aí vem o capítulo 5, que fala sobre amor. Então ele começa falando sobre o primeiro amor, essa é a primeira parte do capítulo dele, em que ele fala também sobre a vivência dele. E depois, eu adoro o fato de você ser uma pessoa comum, porque aqui é você reconhecer a outra pessoa com todas as qualidades e os defeitos, mas entendendo que aquela pessoa é uma pessoa que tem anseios, desejos e vivências para além das que você teve e para além das que você tem. Então, é você reconhecer o outro e reconhecer no outro possibilidade de você crescer também, de vocês agregarem um na vida do outro, enfim, de trazer diversas reflexões que são feitas. No capítulo 6, que se chama Vida, começa com você sabe lutar Kung Fu, e depois 3 ideias libertadoras. E aí ele vai discorrer sobre essas questões mais pontuais da vida, da gente entender, de a gente compreender que o tempo ele é essencial para a nossa vida, que o problema que a gente tem, ele é uma coisa nossa, e que a inteligência emocional ela faz com que a gente enxergue que ele nunca é naquele tamanho, naquela proporção que a gente sempre imagina que seja. Enfim, traz diversas ações e diversos pensamentos sobre esse sentido. No capítulo 7, que é o penúltimo capítulo, que se chama Futuro, ele traz primeiro uma palavra de incentivo pode mudar o futuro, e depois em busca da sua vocação. E no fim, né, o último capítulo, ele fala sobre espiritualidade. E aí ele fala primos há muito perdidos e 2 caminhos espirituais na mesma família. Essa questão do primos há muito perdidos é sobre essas religiões, é sobre o quanto, por mais que alguém seja radical demais na sua família, no seu convívio, falando sobre a religião dele, não aceitando a sua religião, impondo o que ele fala e etc., basta que você veja os preceitos, veja os ensinamentos das religiões, quaisquer que sejam, e você vai entender que não importa se o nome é Jesus, se é Buda, se é Alá, não importa se o que é que essa pessoa fez, ou o que é que essa divindade propõe, eles sempre vão falar de uma mesma situação, eles sempre vão falar do amor ao próximo, eles sempre vão falar do respeito, eles sempre vão falar da caridade, eles sempre vão falar da bondade, né, do amor em si. Então, por mais que possam parecer ser primos distantes, eles são primos, ou seja, tem uma mesma particularidade, sabe? Um mesmo pensamento, o mesmo viés ali em todos eles, em todas essas religiões. Então, se é Jesus, se é Buda, se é Alá, se é qualquer que seja o Deus, ou não tendo um nome, ainda assim, a essência da religiosidade, da espiritualidade é sempre a mesma. É sempre a gente buscar uma bondade dentro dos nossos corações e na nossa prática de vida mesmo. E no fim, aí, depois desses 8 capítulos, ainda tem um epílogo que se chama Sua Face Original. Vou ler a contracapa só para dar um pouco mais de noção do que é que fala o livro. De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar importantes temas espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem que acaba chamando a atenção e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo mestre zen budista sul-coreano Haemin Sunim, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera é um desses raros e tão necessários livros para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a sua compaixão. Ilustrado com extrema delicadeza, ele nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena pode transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos. Você vai descobrir que a forma como percebemos o mundo é um reflexo do que se passa em nossa mente. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. Quando ela está repleta de pensamentos negativos, o mundo parece sombrio. E quando nossa mente descansa, o mundo faz o mesmo. É isso, me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram da leitura, se vocês não leram, mas têm interesse. Deixa um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo e compartilha com seus amigos. Abraços para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.